Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas. Nós estamos falando da unidade 4, certo? Nós paramos na parte de alterações, alterações da mucosa nos pacientes, dos idosos, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó. Na aula passada, nós falamos nós falamos da doença periodontal, falamos da gengivite, falamos da periodontite, né? E aí, agora, nessa aula, nós vamos falar sobre as alterações da mucosa nos pacientes idosos, tá? Nós vamos passar aqui algumas doenças. Eu vou passar para vocês algumas doenças. Lembrando, né, gente, que são doenças, são problemas, né? Alterações na mucosa que podem afetar de formas diferentes cada um. Pode ser que aquela pessoa vá ter, pode ser que aquela pessoa não vá ter. Isso tudo vai, obviamente, né? Tá muito relacionado com o estilo de vida do paciente. Igual nós estamos retratando aqui, se a gente tem um estilo de vida saudável, na questão da alimentação, nos cuidados com o nosso próprio corpo, perdão, tô ficando meio rouca. E questão também da saúde bucal, né? Se escova os dentes todos os dias, né? Logo após as refeições. Se tem se vai no dentista, né? Pelo menos uma vez por ano para estar avaliando a saúde bucal e tudo mais. Isso é óbvio, se tem todos esses cuidados, que eu vou falar aqui também, é óbvio que as chances dessas pessoas terem essas próximas doenças, né? Acaba que são doenças que afetam a saúde bucal, que podem causar alterações, é muito difícil dessas pessoas terem se tiver todos esses cuidados que eu falei anteriormente e que eu vou falar aqui de novo para vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira, no caso, né, alteração que a gente pode dizer seria a estomatite. Que, na verdade, a estomatite ela é uma doença, né? É um conjunto de doenças, né, que podem gerar a estomatite. Ou seja, a estomatite é qualquer processo inflamatório que comete a saúde, a mucosa da boca. Então, tem várias doenças, né, que podem levar a esse processo inflamatório, que a gente pode chamar também de estomatite. Então, nós temos cândida, temos infecção bacteriana. A cândida nós vamos falar. Infecção bacteriana, no caso, né, alguma infecção na boca mesmo, né, a pessoa teve um corte e ali começa a dar uma infecção mesmo bacteriana. Irritação ou reações alérgicas, principalmente a próteses, né, que tem esse acometimento nesse paciente, vai colocar prótese e às vezes dá aquela irritação, o corpo não aceita, tem aquelas reações alérgicas que o corpo fica todo vermelho, a boca e tudo mais, tá? E aí, alguns dos sintomas de estomatite, nós vamos ter vermelhidão na região da gengiva, tá? A gengiva pode ficar vermelha, principalmente quando tem essas irritações e reações alérgicas. Contudo, também, infecções bacterianas, cândida e tudo mais, tá? Então, pode dar uma vermelhidão na gengiva, tá? Gengiva, vocês sabem, né? Que fica superior aos dentes, que eu não coloquei uma imagem, mas aqui, por exemplo, ó, aqui é uma gengiva, tá? Para vocês, para quem não sabe, né? Surgimento de pequenas erupções arredondadas, que a gente poderia dizer que se assemelha muito a aftas, tá? Muitas vezes, o que acontece? Dessas bolhas aqui, né? Essas erupções mesmo, que a gente chama, né? Essas bolhas aqui, e elas possuem pus, tá? Então, pode vir de uma infecção bacteriana, por exemplo, tá? Surgimento de bolhas que mais tarde se rompem e dão origem a úlceras orais, que também tem esse acometimento, né? Daquelas bolhas, e aí quando elas estouram daquela úlcera, que fica na pele viva, tá? Na carne viva, né, gente? Desculpa. Como o tratamento aí vai variar, né? Do tipo de tratamento que vai ser feito para estomatite. Vai depender de
que o paciente está tendo. Se ele está tendo alguma infecção bacteriana, se ele tiver com alguma infecção bacteriana, então ele vai lá, tem que tomar o antibiótico, né? Provavelmente. Fazer um bochechamento, o que for, né? Tomar um antibiótico. Se for, por exemplo, uma cândida, que eu vou falar para vocês, provavelmente esse paciente ele vai ter que utilizar um antifúngico, porque a cândida ela é causada por um fungo. Então, tem que usar um antifúngico. Então, assim, vai depender muito do que está levando. Então, por exemplo, se for uma reação alérgica, vai tomar um antialérgico, que a gente chama de antihistamínico também. Então, vai variar. O tratamento vai ser de acordo com o que o paciente teve, né? Qual doença que o paciente teve que está levando aí a estomatite, tá? Evitar a substância desencadeante e usar medicamentos tópicos também podem ajudar. Então, assim, evitar a substância desencadeante que está auxiliando aí, né, a evolução da doença. Então, por exemplo, se a prótese, a pessoa continua lá insistindo em usar a prótese e a prótese está dando uma reação alérgica. O ideal é parar de usar a prótese, tá? Então, assim, às vezes o tabaco também pode influenciar, né, a dar estomatite, enfim. Então, aqui pode ser utilizado, igual eu falei, os medicamentos, né? Vai depender do que está levando a doença. Então, o que está causando a estomatite. Então, pode ser utilizado anti-inflamatórios, antibióticos, antifúngicos, etc. Tá? Aqui tem alguns exemplos aqui de Cândida. Cândida também. Aqui, no caso, poderia ser a afta mesmo, a infecção bacteriana, tá? Também Cândida, pode vir da estomatite. Então, entrando aqui em candidíase, que eu falei como cândida também, mas porque a candidíase, ela é ocasionada por um fungo que é chamado de cândida, tá? Aqui tá a imagem desse fungo, aqui é uma visão microscópica, tá? Desse fungo, que são essas bolotinhas aqui, tá? E aí o nome é chamado de candidíase devido a esse nome do fungo, que é a cândida, tá? Então, a candidíase ela é uma infecção que geralmente afeta aí a pele e as membranas da mucosa. Quando a gente fala mucosa, vocês vão lembrar que é o tecido mesmo, né? Geralmente aqui na boca, né? A bochecha, aqui dentro da bochecha. Até a gengiva pode ser chamado de mucosa, porque a mucosa é um termo geral mesmo do tecido aqui no interior da nossa boca. Ou, por exemplo, a candidíase também, além de afetar a boca, que aqui a gente está falando da boca no caso do idoso, né? Ela pode afetar também as regiões, os órgãos sexuais, tá? Então, tem esse lado também, que aí a gente chama que lá dentro dos órgãos sexuais, né? Por exemplo, na vagina da mulher, a gente pode falar que a candidíase está afetando a mucosa da vagina feminina, tá? Enfim, então aqui, então a candidíase é uma infecção devido a um fungo, cândida, o aumento da sua incidência, né? Ou seja, a candidíase, né? Ela vai atacar quem tem debilidade, fraqueza, né? Geralmente quem tem o sistema imunológico mais fraco, né? Pode afetar, porque acaba que tem poucas células de defesa para poder combater o fungo, então acaba que o fungo vai crescendo, né, naquela região da mucosa. Deficiências vitamínicas também está relacionada, então aquela falta de vitamina, né? Por isso que eu falo, a saúde bucal está muito relacionada com o estilo de vida do paciente. Se o paciente tem um cuidado, né, um estilo de vida saudável, né? Então ele tem lá as suas vitaminas estão ok, estão na medida correta, sua alimentação está correta, seu sistema imunológico, seu sistema de defesa do corpo está tudo ok, então a chance dele ter essas doenças é muito pequena, né? Então aqui, deficiências vitamínicas, então falta de vitaminas, de alguns tipos de vitaminas podem acometer aí de ter futuramente uma candidíase, tá? Traumas podem ser, né? Às vezes pode ser, no caso do idoso, né? Pode ser um trauma devido a uma dentadura, a uma prótese, né? E acaba machucando, aí aquele idoso ele não tem
uma saúde bucal legal, né? Não escova os dentes, não cuida, e aí acaba que pode levar aí um trauma, levar aí uma candidíase. Higiene diminuída, igual eu falei, que está muito relacionada à higiene diminuída, tá? E o estresse também. Por incrível que pareça, não sei se eu já falei isso para vocês, o estresse, gente, assim, aquelas pessoas que são muito estressadas têm grande chance de ter doenças, tá? Não se sabe por quê. Não se sabe por que o estresse ele é tão efetivo para o paciente ter doenças, né? Mas ele altera todo o nosso corpo, o estresse, tá? Então acaba que isso afeta o nosso sistema imunológico, que é mais fraco. Então o paciente ele é mais susceptível a doenças. Aqui no caso, por exemplo, a candidíase, tá? Então, como sintomas mais comuns dessa doença, tá? Aqui nós temos algumas imagens, estão vendo? Aí aqui vem os sintomas, sensação de secura na boca, a boca fica mais seca, rachaduras em toda a cavidade oral. Aqui eu não achei algumas fotos, mas tem umas fotos que tem umas rachaduras na língua. Surgimento de lesões avermelhadas, também pode ter, aqui nesse caso. Aparecimento de lesões brancas por toda a boca, tá? Igual tá nessas imagens aqui, ó. Aqui no caso é um paciente idoso, né, que utiliza-se prótese total, né? Desenvolvimento de uma secreção de cor branca com aspecto de queijo, igual tá nessa imagem aqui. Dor para engolir, porque acaba que afeta a língua. A candidíase, ela afeta, assim, na maior parte, né, a língua, tá? E aí tem uma dor para engolir, porque a língua, ela vai até aqui, mais ou menos, né? E aí fica difícil para engolir, para deglutir os alimentos. Redução do apetite, porque esses pacientes que têm a candidíase, né, por exemplo, nesse nível mais avançado, né, vai ter a dor para engolir, então a pessoa acaba não comendo direito e, além de tudo, né, ela acaba que pode ir engolindo um pouco essas secreções brancas da cândida, do fungo, tá? E aí ele vai engolindo, vai dando náusea, a pessoa pode vomitar, devido à deglutição dessa secreção branca aqui, tá? Sensação de inchaço na garganta também, tá? Como tratamento, se é um fungo, né, gente, vai ser utilizado um antifúngico, tá? Para poder combater esse fungo, tá? Vai ser utilizada aí a aplicação tópica ou administração por via oral de medicamentos que combatem o fungo. Então, vai utilizar os fungicidas, os antifúngicos, né? Pode ser, aí é óbvio, né, que isso aí vai ter um acompanhamento médico e tudo mais, né? Mas esse paciente, ele pode fazer bochechos e deglutição de nistatina 4 vezes por dia, ou pelo menos uma vez por semana. Se não houver melhora, aí indica-se o uso de fluconazol em comprimido, tá? Por via oral. Óbvio que isso aqui com acompanhamento médico, tá? Outros medicamentos também podem ser utilizados para reduzir os sintomas simultâneos. Por exemplo, se o paciente está sentindo dor, está sentindo algum desconforto, pode ser utilizado aí para reduzir essa dor, esse desconforto. Algum analgésico, por exemplo, tá? Agora entrando em câncer bucal. Bom, o câncer bucal, ele afeta, tem a maior incidência na língua, tá? Como fatores de risco, acho que todo mundo sabe. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de um dentista. Eu achei interessante que o dentista ele tira várias dúvidas, né? Eu acho legal de vocês escutarem diretamente de um profissional que trabalha nessa área, porque quando a gente fala de câncer, né, gente, a gente já fica preocupado. Então, assim, eu acho interessante vocês escutarem, né, a versão de um especialista. Mas o câncer, toda vez que a gente fala de câncer, lembrando que câncer tem vários fatores que podem levar ao câncer, né? E ele assim, é genético, né? Pode passar aí de pai para filho, enfim. Mas ele tem os fatores de risco, né? Ele pode vir de vários fatores, não só como genético, mas de vários fatores. E no caso do câncer bucal, pode vir do tabaco,
que eu acho que todo mundo sabe o quanto que o tabaco ele afeta a saúde das pessoas, com grandes chances de gerar aí o câncer, né? Então, o tabaco é um fator de risco para se ter câncer bucal. Álcool, beber muito álcool também pode levar um câncer bucal, que álcool também acaba que é tóxico para o nosso corpo, né? E para a boca também, então pode levar ao câncer. E infecção por o papilomavírus humano, que no caso todo mundo conhece como o HPV, tá? Porque o HPV, ele altera aí o nosso sistema imunológico, tá? E eu não sei se vocês tiveram aula sobre HPV em alguma aula. Se vocês quiserem, eu dou para vocês depois, explico direitinho sobre HPV. Mas, enfim, a infecção pelo HPV pode também ser um fator de risco para o paciente ter câncer bucal, tá? Como sintomas de câncer bucal, aqui nós temos uma imagem, tá? Para exemplificar. Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias. Na verdade, teve um dentista que falou, se em 21 dias aquela lesão ela não for tratada, né, você viu que ela continua do mesmo jeito ou talvez piorando, há grande chance de ser um câncer bucal, tá? Mas o paciente é bom ele ir avaliando com 15 dias que está vendo ali aquela lesão e aquela lesão não melhora, já começa a contactar um dentista, né, marcar para poder estar avaliando isso. Manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, palato, que é o céu da boca, e a bochecha, né? Então pode aparecer essas manchas. Nódulos, igual tá aqui, que são esses caroços na boca, e pode aparecer os nódulos no pescoço também. Tanto é que deixa a pessoa com uma rouquidão, tá? Então, se o paciente tem rouquidão persistente, também é bom avaliar isso aí, tá? Como tratamento, cirurgia e radioterapia. Em alguns casos, a quimioterapia pode ser necessária, então vai depender da situação, né? Prevenção, eliminar o uso de tabaco, de álcool, fazer visitas regulares ao dentista e manter hábitos alimentares saudáveis, né? Que é igual eu já falei com vocês, a saúde bucal, saúde no nosso corpo inteiro. Se a gente manter essa saúde saudável, não só na nossa boca, mas em todo o nosso corpo, chances serão menores de a gente ter essas doenças ruins, né? Eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu achei bem legal do dentista, né? Falando, deixa eu colocar aqui. Que ele explica sobre o câncer bucal. Bom, agora a gente segue falando sobre saúde bucal. Hoje o tema é câncer de boca. Bom, e para falar sobre isso, sobre esses métodos, nós recebemos aqui o dentista Flávio Farias, saber quais são as causas mais comuns, já que o câncer bucal é uma dos tipos mais letais aqui no país. O que pode causar? Bom dia. Bom dia, Bom dia, doutor. O que acontece com o câncer de boca? Ele realmente é o 6º tipo de câncer, segundo o Ministério da Saúde, que mais acomete a população brasileira. Os mesmos fatores irritativos que causam os outros cânceres, o câncer de boca também. A boca, ela recebe muitos estímulos externos. Então, as pessoas que são fumantes, tabagistas, de todos os tipos de cigarro, né? Que bebem muita bebida alcoólica, principalmente as destiladas, pessoas que usam próteses, dentaduras, que são mal colocadas, mal controladas e que formam machucados na boca, são pessoas que são propícias a ter um câncer de boca. E principalmente também existe um certo fator hereditário nisso, sim. Ah, tem fator hereditário sim, também. Também tem. Como é que a gente pode diagnosticar, então, um câncer bucal? Então, você na sua casa, por exemplo, o grande problema do câncer bucal é o início dele é indolor. Ele não dói. Então, o autoexame do câncer bucal, ele se torna muito importante, porque qualquer lesão que você tenha na boca, que seja ou avermelhada, ou esbranquiçada, ou enegrecida, e que não passa, não sara no tempo de 21 dias, você precisa procurar o dentista. É como se fosse uma afta persistente. Aliás, muito bem colocado, porque um dos cânceres, ele tem uma característica de afta persistente. A diferença é que, inicialmente, ele não dói. Ele só vai começar a ter dor
Depois que ele cresce, ele atinge uma terminação nervosa e compromete uma terminação nervosa. Daí sim ele começa a ter muita dor. Então é muito importante a pessoa se autoavaliar e ir constantemente ao dentista. O exame odontológico não é só na boca, nos dentes. Ele tem que ser em todas as mucosas, e desde língua, dorso de língua, assoalho de boca, bochecha, mucosa, lábios, tudo, para você justamente verificar se há ou não algum tipo de lesão que possa se tornar cancerizável. Uhum. E quais outros sintomas que a pessoa pode ficar atenta para ir, então, para um médico, e quais os exames são feitos para diagnosticar? Então, o mais importante disso é realmente o autoexame, é perceber que tem uma lesão que não está sarando. Então, passou 21 dias, não sarou, procura o dentista. Porque o dentista, na realidade, ele vai, através de uma biópsia, que é remover uma parte da lesão e mandar para um laboratório de análises clínicas, para verificar se é câncer ou não, ele vai dar o diagnóstico. Então, o papel do dentista é diagnosticar. O tratamento do câncer de boca, ele vai ser feito pelo médico oncologista e pelo médico de cabeça e pescoço. Mas aí no primeiro momento é o dentista realmente que deve ser procurado. Porque quem faz avaliação e inspeção de toda a boca, de toda a parte interna da boca, é o dentista. O autoexame, assim como, por exemplo, tem o das mamas para as mulheres, esse autoexame bucal é realmente levantar a língua, dar uma olhadinha no espelho, o céu da boca, levantar os lábios, olhar a gengiva. Perfeito, é isso mesmo. As pessoas têm que aprender a fazer como se faz um autoexame de mama, a pessoa tem que fazer um autoexame de boca, porque ela tem que ter curiosidade sobre se aquela mucosa está realmente da mesma coloração, está numa coloração normal, se tem pontos de lesão, pontos que pareçam úlceras, que pareçam aftas e que não cicatrizam e não estão doendo imediatamente. Então, são sinais que o paciente, a pessoa ela tem que ficar atenta e procurar, assim, um consultório odontológico para fazer o diagnóstico dessa lesão. Principalmente, desculpe, se as pessoas são pessoas que são fumantes, pessoas que bebem muitos destilados, e os fumantes incluem também pessoas que mascam fumo de corda, porque o fumo de corda, ele aquece a boca. Que é o cigarro de palha, por exemplo? Não, o cigarro de palha é também inalatório, né? Mas o fumo de corda é aquele que é mascado no interior, que é muito comum um hábito no interior, você pôr um pedaço de fumo na boca, masca e ele fica aquecendo. Essa modificação de temperatura bucal é o que estimula o quê? O desenvolvimento de células que muitas vezes não são presentes na boca e que levam muitas vezes à formação de um câncer. Bom, além desses comportamentos que a pessoa pode ter que podem levar a um tipo de câncer, também tem o fator hereditário nesses casos? Então, como eu havia dito, o fator hereditário ele conta assim. Então, uma pessoa que já tem na família alguma história de doença de câncer, não só câncer bucal, mas também outros cânceres, ela tem que ficar mais atenta e se controlar mais, né? E olhar e fazer sempre o autoexame mesmo. É contagioso o câncer bucal? Não, como nenhum câncer, ele não é contagioso, ele só vai afetar a mesma pessoa. Bom, o que a gente pode fazer, de uma forma geral, para prevenir o câncer bucal? É tirar esses vícios, né? Diminuir esses hábitos de fumo, esses hábitos de bebida, principalmente os destilados. Isso tem que se tomar um pouco de cuidado, porque isso são os fatores estimulantes. E pessoas muito nervosas também costumam morder lábio, morder bochecha constantemente. Todos os fatores irritativos crônicos, que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, que é, por exemplo, pega a bochecha e fica mordendo quando está nervosa. Você está podendo promover uma lesão que seja cancerizável. Até o bruxismo ou não? O bruxismo não, porque ele afeta exclusivamente os dentes. É mais em toda a parte de mucosa oral, de quem fica mordendo o lábio, mas isso com uma constância, uma cronicidade e uma frequência muito alta. Tem alguma forma, por exemplo, na alimentação, coisas que devem ser evitadas, que podem contribuir para o aparecimento do câncer bucal? Veja, tudo que você tem que pensar são fatores mais irritativos em relação ao câncer bucal. Se eu for falar uma coisa que vai assustar um pouco, por exemplo, quem come e bebe bebidas muito quentes. Porque o aquecimento excessivo, você acaba promovendo uma descamação na mucosa muitas vezes, e quem tem esse hábito de bebida muito, muito quente, você pode estar estimulando de uma forma negativa a sua mucosa oral. Tá certo. Então, o Dr. Flávio Farias, dentista, falando sobre um problema que acomete muitos brasileiros, né? Um dos tipos de câncer mais letais no país, esclarecendo aqui algumas dúvidas, sintomas, e para as pessoas procurarem o médico assim que perceberem que tem alguma coisa errada ali na boca. Obrigada. Até porque também é possível a cura, né? Se realmente descoberto com antecedência, é possível. Como todos os cânceres, é possível a cura, sim. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Bem legal, né, gente? Achei bem interessante a forma que ele explica. Eu achei interessante de
Até para vocês saberem que às vezes tem aquelas pessoas que têm um toque, né, de ficar mordendo a boca, fica mordendo, morde. Tem chances, né, que fica igual a gente fala, de que tem essas irritações crônicas, né? Então, assim, tem chances de se ter aí um câncer bucal. Óbvio que isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Se a pessoa ela tem uma predisposição genética, né? Teve pais, parentes, não sei, enfim. Tem essa questão genética que influencia, que é um fator. Tem esse fator dessa questão de irritação. Pode ser aquele paciente que fica com essas irritações crônicas, igual ele falou, né? De ficar mordendo a boca, enfim, tudo mais. Pode ter chances de se ter, não quer dizer que vai ter, tem chances de se ter. Então, assim, vocês sempre lembram de pensar nisso, que não quer dizer que se você faz aquilo, você vai ter aquilo. Tem chances. Então, o que você puder fazer para reduzir essas chances, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, não faz nada disso e tem grande chance, e vai ter um câncer bucal. Então, assim, isso é muito assim, relativo de pessoa para pessoa, mas o que a gente puder fazer para evitar, né, de que isso ocorra, né, prevenir, é menor as chances nossas de se ter a doença, né? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, aqui finalizando o câncer bucal, tá? Entrando em alterações gustativas, igual nós falamos anteriormente, né? Os idosos, que aqui no caso entra muito para os pacientes idosos, né? É normal, né? De ter alterações gustativas. É normal de acontecer isso, tá? Não quer dizer que... Eu vou mostrar um vídeo que eu achei legal explicando sobre as papilas gustativas, que tá bem... É uma animaçãozinha, sabe? É bem interessante, eu vou mostrar para vocês. Mas o que acontece? A gente tem as papilas gustativas, né? As papilas ali que a gente sente sabores do amargo, salgado, doce, azedo. Então, assim, o idoso, né? A gente, igual eu expliquei para vocês, à medida que a gente vai envelhecendo, é normal de ter alterações fisiológicas, ou seja, ter alterações no nosso corpo, assim, né? Fisiológica, eu falo assim, a pele vai ficando mais fina, não foi o que eu falei isso para vocês? Na parte das alterações da saúde bucal, a pele fica mais fina, fica mais sensível, isso acaba deixando a pele da língua mais fina e acaba que vai perdendo, né? Vai tendo alterações gustativas, vai tendo alteração nas papilas gustativas, porque elas também envelhecem, tá? Então, acaba que o paciente ele não sente tantos sabores, principalmente do salgado, aí acaba que põe mais sal, né? Enfim. Além do envelhecimento, nós temos aí alterações gustativas que vai vir muito por questões de medicamentos, tá? Infelizmente tem isso. Não só de medicamentos, mas também da saúde bucal inadequada, quando não cuida corretamente. Igual eu já falei isso para vocês antes. Mas tem os efeitos colaterais dos medicamentos também, tá? Que aí acaba que os medicamentos aí alteram, né? Altera, né, a questão fisiológica aí do nosso corpo também. E aí acaba que o paciente ele tem essa necessidade de aumentar a necessidade de sal e açúcares nos alimentos, tá? Então, tem isso aí também, alterações gustativas vindas por questões medicamentosas, por efeitos colaterais de medicamentos, tá? E saúde bucal inadequada, que eu já tinha falado para vocês anteriormente. Uma outra alteração que entraria como uma doença, né? Também é a queilite angular, tá? A queilite angular nada mais é aquelas fissurinhas, aquela inflamação aqui na comissura labial que a gente fala aqui bem na abertura, tá? Igual tá nessas imagens aqui, ó, tá? Essa inflamação aqui nos cantos da comissura labial, ou seja, nos cantos da boca, tá? E pode provocar sangramento quando se abre, né? Faz aí uma força para abrir a boca e acaba que pode machucar mais e sangrar, tá? Essa doença, essa queilite angular, ela vai vir aí, por exemplo, né, de acúmulo de saliva aqui na boca. Lembrando que a nossa saliva, ela é composta, né? A nossa boca tem zilhões de micro-organismos.
zilhões aí de bactérias, de vários micro-organismos, né? E aí vai acumulando saliva aqui nos cantos da nossa boca, né? E aí essa bactéria vai ficando ali e acaba que pode auxiliar nas rachaduras. Ou também, por exemplo, né? Igual eu falei aqui desse acúmulo de saliva no canto da boca, pode vir devido a esses micro-organismos, né? Que pode ir afetando, né? E dando essa inflamação nos cantos. Outro exemplo, deficiência de vitamina B. Falta de carne, leite, ovo. Isso também pode influenciar o paciente ter essa inflamação aqui nos cantinhos da boca. Doença de Parkinson, por exemplo, por conta da falta de higiene, né? O paciente Parkinson, às vezes, ele saliva, né? E acaba deixando, igual foi esse acúmulo de saliva que eu falei com vocês, né? E não tem higiene, não escova os dentes, enfim. Aquela pessoa que não tem um cuidado da saúde bucal, né? Então vai ter mais micro-organismos, mais bactérias, e aí acaba que essas bactérias acumulando aqui no canto da boca dá essa inflamação. Desidratação, né? A boca vai ficando seca, 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 então vai dando, é fácil de dar aquelas rachaduras e acabar dando uma quelite. Ressecamento da mucosa labial e rachaduras que entraria nessa desidratação, tá? Como tratamento, pode ser utilizado pomadas ou medicamentos tópicos, por exemplo, antibióticos e antifúngicos, né? Que, igual eu falei com vocês, são saliva tem micro-organismo, então pode ter lá fungos, pode ter bactérias, então vai depender do que está levando a doença que você vai utilizar o medicamento correto, tá? Hidratar, né? Passar cacau na boca, né? Ajudar a dar uma hidratação aqui na boca, né? Na mucosa bucal, nos lábios, tá? Entrando aqui em sinais de alerta em saúde bucal. Então, ou seja, são sinais de alerta de que você, isso aqui está estranho na minha boca. Então, eu preciso procurar um profissional da saúde para poder olhar a minha boca, um dentista no caso, né? Então, se o paciente está sentindo dor, se ele está tendo alguma hemorragia, está sangrando de alguma forma na boca, se ele tem algum abscesso, algum edema ou outros quadros inflamatórios, né? E principalmente se esses quadros aí estão ali constantemente, se não são tratados, então tem que procurar. Lesão de tecidos moles, por exemplo, na gengiva, na língua, no palato mole que é lá atrás, né? No céu da boca bem lá atrás. Se tem alguma lesão, tem que cuidar. Se tem algum traumatismo dentário, ósseo, de tecidos moles, por exemplo, da gengiva, lábio, língua. Então, se tem algum tipo de traumatismo, alguma lesão mesmo, né? Não só nos tecidos moles, mas também no tecido, na parte óssea. E sinais de alerta também, se caso precisar de alguma intervenção estética ou reparo da peça protética, tá? Então, por exemplo, o dente quebrou, tu tem que fazer um reparo desse dente que quebrou, ou a prótese, né? Se o paciente, sei lá, a prótese está machucando, né? Se a prótese está machucando a mucosa bucal mesmo, né? Então, precisa de ter alguma intervenção, algum reparo dessa peça, tá? Principais sinais de risco em saúde bucal de idosos. Então, os principais sinais de risco para os idosos seria cavidade nos dentes, né? Se tem alguma cavidade aí que pode estar aqui no caso, né? Então, às vezes, o ideal é utilizar aí uma prótese, né? O dente caiu, enfim. Falta de escovação diária com escova e dentifrício fluoretado, ou seja, com flúor no dentifrício. Geralmente, se não me engano, todos os dentifrícios que é vendido aqui possuem flúor, né? Então, é bom verificar isso, né? Quando for comprar os dentifrícios, ou no caso, pasta dental, né? Então, escovar, né, os dentes diariamente. Sangramento, secreção e mobilidade dentária. Então, se tem algum sangramento, se está secretando, né, por exemplo, um pus, né? E se o dente está móvel, tá? Se o dente estiver móvel, o ideal é procurar o dentista. Outra coisa, portador de prótese removível e ausência de relato de ir ao dentista há mais de um ano. Ou seja, aquele paciente que usa prótese, né, que é removível, que retira e coloca, mas esse paciente ele não vai ao dentista há mais de um ano,
Então, tipo assim, todos os portadores de prótese têm que ir ao dentista pelo menos uma vez no ano. E o idoso frágil, que nós já classificamos, né? O que seria o idoso frágil na nossa primeira aula. São aqueles idosos acima de 80 anos e os acima de 60 anos que têm lá aquelas incapacidades que eu já tinha falado com vocês anteriormente, tá? Então, isso tudo aqui são os principais sinais de risco de saúde bucal do idoso, tá? Então, quem acompanha idosos está sempre avaliando isso aqui, tá? De maneira que, se precisar de ir a algum dentista devido a algum desses sinais aqui, é necessário ir. Tratamento das principais doenças bucais, né? Mutilação deve ser evitada, né? Ou seja, arrancar o dente, né? Ficar achando que, tô sentindo uma dorzinha ali, já vai lá e arranca o dente. Calma, avaliar primeiro isso, tudo que está acontecendo para estar cometendo esse dente, porque às vezes, por exemplo, o paciente está com alguma infecção e aí se ele arranca, dependendo do jeito que arranca o dente, pode levar aí, a bactéria pode cair na corrente sanguínea e levar a uma infecção sistêmica. Um exemplo, estou exagerando, mas pode ser um exemplo. Então, assim, mutilação deve ser evitada, que é arrancar o dente. Então, sempre avaliar primeiro antes de querer arrancar esse dente. Plano de acompanhamento estabelecido, tá? Então, sempre tem um plano de acompanhamento para esse idoso, com conforto para o cliente, se necessário, consultas curtas. Que é aí que vem essa questão aqui, de alterações drásticas devem ser feitas gradativamente em cada sessão. Porque, às vezes, o que acontece? Muitas vezes tem idosos que não gostam de ir ao dentista. Aí chega lá no dentista, o dentista já vira e manda ele fazer várias coisas agressivas, né, no dente, na boca, que vai ficar horas ali. Então, assim, o ideal é fazer consultas curtas, tá? Se for fazer alguma alteração drástica, fazer ela gradativamente, a cada sessão, de maneira que o paciente não fique ali horas, né, com a boca aberta e desconfortável para muitos idosos. Eles não gostam, então, assim, eles gostam de fazer umas coisas bem rapidinhas, né, que às vezes o idoso é muito ansioso, né? Então, assim, fazer gradativamente, com consultas curtas e ter um acompanhamento, né, de um dentista. Acompanhamento periódico em clientes com uso de prótese móvel ou que apresentam fatores de risco para câncer bucal. Por exemplo, aqueles que tem muitos idosos que fumam, que bebem, né? Então, tem um acompanhamento desses idosos, né? E que tem idosos também que têm aí uso de prótese móvel, tem que acompanhar periodicamente esses pacientes, tá? Como manutenção periódica preventiva, que eu acho que é uma coisa meio que óbvia, né? Que vale no geral mesmo para todo mundo, que eu já falei aqui várias vezes. Então, como manutenção periódica, né, preventiva, consultas de manutenção individuais. No caso, se o paciente tem xerostomia, que eu falei com vocês, a boca seca, é bom fazer aplicações de flúor, tá? Na boca, fazer bochechamentos, né? Com aqueles enxaguantes bucais, ajuda na xerostomia, tá? Escovar os dentes, né? Técnica adequada de escovação, que eu mostrei para vocês o videozinho na aula anterior. Dietas saudáveis, que eu já falei com vocês, né? Um estilo de vida saudável, que aí entra dieta saudável, né? Contribui aí como uma prevenção de doenças. E universalização de acesso à água fluoretada, né? Então, ou seja, acesso à água que possui flúor para diminuir os riscos de ter essas doenças. Por exemplo, a cárie, né? Que nós falamos na aula anterior. Aqui agora entrando em iatrogenia. Não sei se você já conhece essa palavra, né? Vai ficar conhecendo agora. Deixa eu só tomar uma água, que minha boca está muito seca. Tô falando muito esses dias. Entrando aqui, então, em iatrogenia. E a iatrogenia, gente, é uma alteração. Vou ler aqui para vocês o que é, mas não é algo muito legal. É uma alteração maléfica ou doença não intencional, ou seja, né, alguma operação, alguma doença que não foi intenção,
causada por uma intervenção ou omissão no cuidado, independente de justificação por parte da equipe multiprofissional da saúde, o que resulta em dano à saúde do paciente. Ou seja, é algo ruim, né, que afeta o paciente de maneira que não seja intencional, que é vindo daí de multiprofissionais da saúde, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, né, aquele paciente que tem doenças crônicas, que tem, por exemplo, câncer, diabetes, tem doenças degenerativas, o Alzheimer, alguma artrite, né, por exemplo, artrose, acho que vocês vão conhecer melhor, ou outras doenças infecto-contagiosas, por exemplo, tuberculose. Essas doenças, no geral, ela vai gerar a polifarmácia, que vocês já falaram sobre a polifarmácia, se não me engano. Mas, enfim, eu já expliquei para vocês. Polifarmácia é aquele paciente que toma vários medicamentos por dia. Vários. Aí, por isso que a gente chama de polifarmácia, tá? Aí, o que acontece? Essa polifarmácia, se tomar vários medicamentos, né, em um dia, vai levar à iatrogenia medicamentosa. O que acontece? Isso vem muito da capacitação dos profissionais. Por exemplo, o médico ele precisa saber direitinho quais são os efeitos farmacológicos daquele conjunto de medicamentos que você está tomando. Então, por exemplo, se o paciente ele tem diabetes, mas ele tem Alzheimer, né? O médico ele precisa saber qual medicamento que ele pode tomar de diabetes, qual medicamento que ele precisa tomar de Alzheimer e que não tenha uma reação adversa entre esses dois medicamentos. Entendem? Então, assim, precisa ter uma capacitação desses profissionais de saúde de entender os efeitos farmacológicos dos medicamentos para que não tenha efeitos adversos naquele paciente, devido àquele tanto de medicamento que toma. Porque toma um medicamento, esse medicamento pode afetar outro medicamento, o paciente pode ter muita náusea, pode vomitar, ou dependendo, pode ter uma overdose, sei lá, um exemplo, tá? Então, assim, tem que ter uma capacitação dos profissionais para avaliar esses efeitos farmacológicos aí desses medicamentos, tá avaliando aí como que o medicamento, quais que são os efeitos adversos desse medicamento, como que ele pode reagir com aquele outro medicamento. Então, tem que ter muito cuidado para esses pacientes que têm essas doenças e que tem que fazer o uso de vários medicamentos que a gente chama de polifarmácia. E, além de tudo, os medicamentos têm que ser usados com cautela, sempre com acompanhamento médico, tá? Para quem tem essa faz o uso aí de vários medicamentos que a gente chama de polifarmácia. Então, assim, isso tudo, gente, se o médico ele não tem a capacitação profissional, se ele não avalia isso direitinho no paciente, pode levar à iatrogenia medicamentosa. Ou seja, o paciente ele pode ter algum efeito adverso, né? Pode passar mal, pode não ficar legal com esses medicamentos que tal médico passou, né? E aí a gente chama de iatrogenia medicamentosa, ou seja, ocorreu aí alguma alteração maléfica, não intencional, causada por uma intervenção de um médico na hora do cuidado do paciente, tá? Por exemplo, então aqui, fontes de iatrogenia, tá? Negligência ou procedimentos com falhas, né? Aquele médico que acha que ele tá certo, né? Que ele, tipo, não tem falha e tudo mais. E aí acaba que, como uma fonte de heterogenia, entraria essa negligência do médico, ou com procedimentos com falhas. Suicídio assistido, né? No caso, um exemplo, a eutanásia, né? Que se autoriza o paciente a fazer aquele suicídio, né? Isso aí é uma fonte de iatrogenia. Por exemplo, né? Às vezes o paciente... Um outro exemplo também... Só um minutinho, gente. Um outro exemplo também seria levar... O paciente vai tomando aquele tanto de medicamento, e acaba sofrendo uma morte, né? Dependendo da situação. Outra coisa também seria a questão da eutanásia. No caso, o paciente ele fala, não, eu quero, sei lá, vai tomar
A eutanásia, quando a gente fala de eutanásia, é quando o paciente ele morre sem ter um sofrimento, por exemplo, né? Então, acaba que entraria nesse suicídio assistido por um médico, né? Que ele auxilia o paciente até aquele suicídio assistido, né? Injeta com medicamento que o paciente acaba falecendo por conta disso, mas ele não sente nada, um exemplo. Outra fonte de iatrogenia, má caligrafia nas prescrições, né? Você não entender nada que o médico escreve lá nas receitas. É uma iatrogenia, tá? Você não entende. Então, você pode comprar medicamentos errados por conta disso. Interação medicamentosa, igual eu falei com vocês. Tomar um medicamento que pode juntar com outro medicamento que você toma e dar aí uma interação medicamentosa. O paciente ter reações devido a essa interação de um medicamento com o outro que ela está tomando. Efeitos adversos dos medicamentos. Má utilização dos antibióticos, levando à criação de resistências bacterianas. O paciente para tomar 8 dias, geralmente, né, de 7 a 8 dias aí de antibiótico. O paciente toma 5 dias. Porque, não sei se vocês já ouviram falar, que eu acho que é interessante eu explicar isso para vocês. O que acontece? O paciente ele recebe uma receita que ele tem que tomar antibióticos por 7 dias. Um exemplo. O que acontece? Quando chega no 5º dia, esse paciente ele já tem uma melhora muito bacana, sabe? Melhora bem os sintomas, às vezes está tipo, meio que curado, digamos assim, e aí ele para de tomar um antibiótico. Só que, o que acontece? Ele tá lá se sentindo, né, que tá curado, mas ainda tem restos de bactérias, digamos assim, que estão lá no corpo, elas não saíram completamente, né? Então, aí acaba que essas bactérias começam que a gente chama de crescer, que elas se multiplicam, né? Elas começam a se multiplicar novamente, porque o paciente parou de tomar no meio, né, do tratamento, né, o medicamento, o antibiótico, e aí ela começa a crescer, a aumentar, e aí começa a ter resistências que a gente chama aqui, criação de resistências bacterianas, ou seja, as bactérias começam a ter resistência daquele antibiótico, tá? Tratamentos radicais, pode ser também, né? Por exemplo, que eu já vi muito acontecer, pacientes que têm aí algum problema no joelho, né? Precisa ir no médico, aí chega lá no médico, doutor, tô com uma dor no joelho e tal. Aí o médico vira que você tem que fazer cirurgia. Você tem que fazer cirurgia, a gente tem que pôr uma prótese aí e tudo mais, sendo que não tem necessidade de cirurgia. Às vezes tomar algum medicamento pode cuidar, às vezes fazer um fortalecimento na academia pode tratar. Então, assim, isso seria uma forma de um tratamento radical, que é uma fonte de iatrogenia. Erros de diagnóstico também acontece, né? O médico, ele vai diagnosticar diagnóstico de acordo com uma doença, sendo que ele tem outra doença, também acontece. E infecções também, né? Às vezes não consegue tratar aquelas infecções da devida maneira, porque não consegue saber qual que é o tipo de infecção que está tendo, e aí acaba que não trata, o paciente fica tendo lá infecções. Isso aí é uma fonte de heterogenia também, tá? Transfusões sanguíneas, né? No caso, quando faz a transfusão errada, né? O paciente precisa daquele tipo O negativo, recebe O positivo, entraria. Uso de drogas para tratar efeitos colaterais. Então, por exemplo, o paciente tomou um remédio, aí ele teve algum efeito colateral com esse remédio. Aí o médico vai lá e dá alguma outra droga para tratar esse efeito colateral que o paciente está tendo, tá? Isso é uma fonte de heterogenia, porque não é certo, né, ficar fazendo isso. E o certo é dar um medicamento que o paciente não vai ter tantos efeitos colaterais, né? Realização sequencial de exames desnecessários. Às vezes faz aquele tanto de exame que o paciente não tem necessidade para descobrir para que tal doença, né? Então, tem essa realização sequencial de exames desnecessários. Eficácia duvidosa, porque também eu já vi muito isso acontecer. O paciente começa a reclamar muito que ele está com dor, que está com não sei o que, blá, blá, blá. O médico vai lá e dá um remédio que é um remédio que não tem nada a ver com aquilo ali,
né? Por exemplo, ele vai tratar, tanto é que tem uma eficácia bem rápida, assim, às vezes, mas, ao mesmo tempo, esse medicamento, por mais que ele ajudou nisso aí, é um medicamento tão forte que vai afetar o seu fígado. Um exemplo, tá? Só um exemplo para você saber. Segurança não comprovada, né? Às vezes ele se sente seguro, mas não quer dizer que é aquilo ali, né? Por exemplo, de diagnóstico, né? Que fala que você tem aquela doença, mas você não tem aquela doença, né? Então, é uma segurança não comprovada. Dose elevada de medicamentos também pode acontecer. Dá lá uma dose bem elevada para ver se trata aquilo ali rápido, mas aquilo ali acaba afetando o paciente, e aí o paciente tem aí os efeitos colaterais. Às vezes, o ideal é dar uma dose mais baixa e por mais períodos, né? De dias, um exemplo. Custo elevado do medicamento, né? Hoje em dia a gente tem assim um nível tão grande de medicamentos, né? E acaba que o médico, né, por ele trabalhar com tal indústria farmacêutica, às vezes ele indica tal medicamento que é caro, né? Isso tudo porque ele está trabalhando lá com aquela indústria. Então, assim, aí o paciente não tem condição de comprar aquele medicamento devido ao custo elevado, sendo que existe outros medicamentos com um custo mais baixo, tá? E a complacência, que no caso é aquela gentileza duvidosa, né? Que vai lá te oferecer ajuda, mas nem sempre é aquilo ali que ele tá querendo ajudar. Aqui, gente, tem alguns medicamentos que é utilizado em idosos, e aqui tem os efeitos adversos desses medicamentos, tá? Um exemplo, tá? Eu não vou falar de todos, que são muitos, né? Esse aqui também vocês não precisam decorar, esse aqui não é obrigação de vocês. Mas só um exemplo, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui algum medicamento que vocês talvez conheçam. Eu acho que vocês devem conhecer a amitriptilina, que é um antidepressivo, né? O paciente, dependendo do jeito que ele toma, ou sei lá, depende do paciente, ele pode ter uma confusão mental, tá? Fenitoína, acho que vocês devem conhecer. Os digitálicos, corticosteroides, pode causar aí uma confusão mental. Outro exemplo, deixa eu ver, antipsicóticos, pode auxiliar nas quedas, o paciente fica tão assim, pode auxiliar nas quedas. Deixa eu ver. Diuréticos pode dar xerostomia, ansiolíticos também, que é a boca seca. São vários, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui é o óleo mineral, acho que todo mundo conhece, né? Pode dar aí efeitos adversos como uma absorção de vitaminas lipossolúveis, então a pessoa pode ficar desnutrida dependendo da situação e por aí vai, tá? Eu vou colocar aqui uma atividade para vocês fazerem e eu já retorno logo. Gente, aqui tá a atividade. Aqui tá a atividade que vocês deverão fazer para até o dia 17 de julho, que dá na sexta-feira. Vocês vão responder essas perguntinhas e vão enviar por e-mail, ok? Quem não conseguir enviar por e-mail, peraí que eu coloquei errado aqui, teorema. Quem não conseguir enviar por e-mail, pode deixar lá na escola, tá? Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês me falam. E aí, até a próxima aula. Um beijo aí pra vocês.